Presidente, retornei. Pois não, eu autorizo Vossa Senhoria de que deve ser lida novamente a ata da sessão anterior. Com a palavra, excelente. A ata da sessão anterior, realizada no dia 31 de janeiro de 2023 e disponibilizada no Diário da Justiça, número 9.523, de 31 de janeiro de 2023, e considerada como publicada no dia 1º de fevereiro de 2023, e até a presente data não foi impugnada. Certo. Ata em discussão. No silêncio de todos, declaro-a aprovada. Eu já fiz aqui a apresentação das minhas condolências à família do desembargador João Menezes da Silva, com quem eu tive o prazer, a honra de ter contato com ele por muito tempo, inclusive de vizinhança. E o certo é que nós conhecemos lá das Alfurgias, não é, desembargador Haroldo? O desembargador Adécio também, de quando ele, antes dele chegar aqui, e que saiu da presidência, exatamente, também na compulsória, em 2004. E o certo é que prestou um bom trabalho, sempre por onde passou, inclusive por essa da presidência desse tribunal. E o desembargador Haroldo agora também apresenta as condolências dos que foram ceifados pelo um fenômeno natural da vida na Turquia, né, desembargador? A Turquia e tem outro país próximo, né? A Síria. A Síria, exatamente, a Síria. Certo. A Síria. Então, eu passo a palavra aqui à eminente procuradora de Justiça, doutora Rosângela, para, evidentemente, apreciar esses dois pedidos de condolências. Mas, Eufrásio, uma questão de ordem. Pois não. Que Vossa Excelência passasse a palavra à doutora Rosângela, eu gostaria de pedir também permissão à Vossa Excelência para subscrever, tá, essa sua moção em relação ao desembargador João Menezes da Silva. Eu também o conheci e tive o privilégio de compartilhar até da sua amizade, tá? Ele tem um certo parentesco com a minha esposa, né? Ele com a minha sogra eram parentes, eram primos. Trabalhei em São Raimundo Nonato, tive a oportunidade assim, de ter uma convivência mais próxima com o desembargador João Menezes, sempre aquela pessoa amável, humana, extremamente preocupada com o outro. E quando eu soube do seu falecimento também, fiquei por demais abalado, até por conhecer, apesar de saber da sua fragilidade ultimamente. E eu também não poderia ficar de fora desse momento de subscrever essa iniciativa de Vossa Excelência, de forma tão tempestiva, e aqui relatando também com muito conhecimento quem foi João Menezes da Silva, como grande magistrado, como cidadão de escola, como pai exemplar, como marido também muito zeloso, presidente desse tribunal, corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, e por onde passou sempre uma pessoa muito dedicada e muito honrada. Então, peço a Vossa Excelência permissão também para subscrever essa moção de condolência à família do desembargador João Menezes da Silva. Pois é. Pois não, desembargador Haroldo. Também aproveito a oportunidade para pedir permissão a Vossa Excelência, no sentido de também acompanhar o desembargador Adécio nessa moção de pesar à família do eminente querido desembargador João da Silva Menezes. Pois não, desembargador. Desembargador Adécio, inclusive,
eu tinha feito uma mensuração sem ver a sua face aí cintilante, né? Aí eu já tinha falado no seu nome aí, viu? Que já está absolutamente descartado na minha pretensão, porque eu estou botando aqui como o presidente da Câmara, a todos nós que compomos essa unidade. E então, aqui nem que os que não quisessem iam nesse bloco, porque todos nós sabemos de que nós comungamos sempre essa harmonia nesse momento de solidariedade. Então, Vossa Excelência, como é que se diz, já estava constando da lista, viu? Mas eu vou passar a palavra agora à doutora Rosângela. Bom dia a todos. Bom dia. Evidentemente que o Ministério Público está de pleno acordo com a moção de pesar à família do desembargador João Menezes, aqui proposta, bem como ao registro, né, da solidariedade, né, solidariedade e pesar, né, diante dessa grande tragédia, né, que ocorreu recentemente, e ainda hoje a gente vivencia o terror das imagens, né, e do sofrimento do povo sírio e turco, né? Então, o Ministério Público manifesta-se favorável à moção de pesar e o registro, né, da solidariedade e condolências também, pesar também, lamentos, né, por conta da tragédia ocorrida na Síria e na Turquia. Foi não. Então, aprovada a moção, a senhora cuide aí, viu, doutora, de estender as adjetivações mais próprias, sabe, sinceras e cintilantes, viu, doutora? Com esse encargo. Okay. Mas, tá bom. Então, passemos agora à pauta. Aqui tem uma lista de inversão de pauta. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou adiando o item, doutora Cíntia, desembargadores Haroldo e Adesso. Eu estou aqui adiando o item 7, o 7º, porque tem um outro agravo de instrumento que ficou flutuando. E veio esse outro em outro momento do processo, do processo de conhecimento que gerou esse segundo. E então o outro eu tinha negado a liminar, não tinha havido o agravo interno, e aí então eu tenho que julgar os dois juntos. E eu estou adiando para a próxima sessão, que tem como advogados Emanuel Fonseca de Souza, que é do senhor Litercílio de Lima Macedo e outros, e tem do agravado Telmo Neves Dias, a doutora Ívila Barbosa Araújo, que está aqui no cenário. E então eu estou adiando para a próxima, eu quero dizer para a primeira sessão ainda este ano, este mês, melhor dizendo. Próxima sessão será 28 de fevereiro e presencial. E presencial, exatamente. Isso aqui eu quero lembrar. Presencial. Aí agora nós temos também aqui uma outra adiada, que é da relatoria do desembargador Adélio Antônio Brito Nogueira, que é deixa eu ver qual é deles aqui. É o sexto, parece que diz. É o sexto, né? Senhor presidente, na realidade, o doutor Horácio está representando a parte apelada ou apelante, doutor Horácio? Apelado. A parte apelante, desembargador Adécio, mas a petição eu assinei. A petição, na realidade, é assinada pela parte apelada. Então, você está concordando, não é? Isso, desembargador. Desembargador Fraz tem razão. A parte apelante está concordando que essa petição foi
protocolado agora de madrugada, pedindo para retirada de pauta por parte da apelada, eu estou retirando, então. Vamos adiando ou retirando, doutor Horácio? Desembargador Adesso, na petição, se eu não me engano, pede para ser adiado por 15 dias. No caso, isso daria para a sessão do dia 28. Né? Já pautar para a próxima sessão presencial, desembargador Frazio, tá certo? Tá bom. Então, a presencial é dia 28. Eu estou dizendo, exatamente, porque aí vai lhe atender em parte, porque não são os 15 dias mais. Se botar os 15 dias, vai dar 29. E o mês não é, e o ano não é bissexto, né? Então, vai ficar em 28 mesmo, viu? Entendeu? Então, tá adiado, desembargador Adesso, desembargador Haroldo, para o dia, está ouvindo, doutor Horácio? Para o dia 28, presencial. Tudo bem, desembargador. E com prazo também, doutor, só de 15 minutos, viu? Lembre bem, viu? Tá bom, pode deixar. Tá bom? E, se puder fazer em menos, farei, como o senhor sempre diz, desembargador Frazio. Aí, agora, doutora, quais são os que têm aí de versão de pauta? O primeiro deles é do item 7. Que seria esse do doutor, esse que foi adiado, doutor Emanuel Fonseca. Esse que foi adiado, aqui o primeiro, pautado, é da minha relatoria. Isso. Que eu estou adiando, entendeu? Porque tem esse outro, são dois que eu estou adiando, são 2 agravos que vão ser julgados no mesmo momento, viu? Tá bom? Certo. Que são as mesmas partes, sabe? Agora, nós temos agora Número 5. o segundo, é de número 5, da relatoria do desembargador Haroldo Oliveira Reis. Vossa Senhoria, com a palavra, doutora, para fazer o pregão aí. Apelação cível 0000244463, 2017, 818-0063. Origem, Palmeirais, Vara Única. Apelante, Luiz de Paulo Costa. Advogado, Dr. Alcimar Pinheiro Carvalho. Apelado, Jean Cleiton Nunes de Almeida. Advogado, Dr. Rafael Vitor Nogueira Bastos Nunes. Relator, desembargador Haroldo Oliveira Reis. Pedido de sustentação do advogado do apelante, doutor Alcimar. Desembargador, eu vou agora ouvir a manifestação de Vossa Excelência e depois eu vou passar a palavra para o relator, se Vossa Excelência tiver alguma coisa para antecipar aí a manifestação do advogado. Bom, senhor presidente, eu retorno a palavra a Vossa Excelência para a condução, continuidade da condução do trabalho. Eu já visto que o relatório... Não. Pois tá. Obrigado. Eu passo a palavra ao advogado do apelante Luiz de Paula Costa, e com prazo de 15 minutos. Mas também, se ele entender que 5 minutos, 10 minutos, 8 minutos, não tem problema. O limite é 15 segundos, 15 minutos. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara especializada, desembargador Raimundo, Frazio, excelentíssimo senhor desembargador relator do processo, desembargador Haroldo Reis, desembargador Adesso, doutora Rosângela, doutora Cíntia, demais colegas advogados. Tentarei ser o mais breve possível, costumo não falar muito, de forma que não deveria usar mais que talvez a metade do tempo que me foi destinado. Mas, antes disso, gostaria também de me somar à moção apresentada pelo desembargador Raimundo e complementada pelos demais desembargadores, no sentido de lamentar a morte do desembargador João Menezes, a quem conheci, tive a honra de conhecer, tendo, inclusive, sido amigo pessoal de seu filho, também já saudoso, Flávio Menezes, que é da mesma turma na qual me formei, a sexagenária de 1995. E lamentar também, somar em relação à tragédia, obviamente, envolvendo a Turquia e a Síria.
Especificamente em relação ao processo que, ora, se coloca em discussão, Excelências, trata-se de uma apelação onde se discute um sinistro ocorrido na cidade de Palmeirais, envolvendo um veículo que era conduzido pelo apelado, veículo este de sua propriedade, e um animal, um semovente, um gado bovino, que se encontrava na pista de rolamento naquela oportunidade. Esse fato ocorreu no mês de novembro de 2016. Pois bem, existiam 3 animais nesta pista, e ele vindo de uma pescaria, esse senhor, à noite, este carro envolveu-se nesse sinistro, bateu em um dos animais. Ele, depois de procurar atendimento médico, obviamente, procurou saber de quem era o animal, e ingressou em juízo contra o apelante, contra o oro apelante. Na época, o animal tinha uma marca JA, e o apelante, depois que tomou conhecimento desta informação, verificou que aquele animal não lhe pertencia. Não lhe pertencia. Como não lhe pertencia, obviamente não assumiu a obrigação de ressarcir o apelado pelos custos, pelas despesas que teve. Pois bem, quando a ação foi ajuizada, ela foi instruída apenas com a fotografia deste animal, com esta marca que não pertence, repito, ao apelante, e um boletim de ocorrência, informações pessoais do apelado em relação à questão da comprovante de residência, coisas simples. Eu não atuei nesse processo na fase de instrução, eu fui contratado apenas para advogar em relação ao tribunal. Mas houve a contestação, na contestação foi apresentada pelo ora apelante, foi questionado, inclusive, a questão da ausência de apresentação do comprovante da prova da propriedade do veículo, o que depois foi demonstrado ser do apelado. Ele juntou em sede de réplica o comprovante da propriedade do veículo, e isso ficou sanado. Mas não ficou resolvida a questão da propriedade do veículo. Testemunhas foram ouvidas de ambas as partes, e uma testemunha foi referenciada na audiência. Essa testemunha de nome João da Guia. João da Guia. Pois bem, esse senhor João da Guia levou ao juízo a informação de que o gado pertencia a ele, ou teria pertencido a ele, mas que o teria vendido ao ora apelante. Pois bem, com base nessas informações, o juízo entendeu estar provado o dano e está provado o responsável, pelo sinistro, no caso, o apelante. E aí o condenou a pagar um valor de 400 e poucos mil reais a título de indenização por dano material e de 3.500 reais a título de danos morais. Ocorre, Excelência, que é fato, a única coisa que é fática, lendo-se os autos com maior vagar, a única coisa que é fática é o dano. O dano é inequívoco, houve o dano. Indiscutivelmente, o dano está provado. Mas a responsabilidade do apelante, não. E vos digo por quê. Isso foi, inclusive, objeto de ventilação durante a instrução. Mas, não sei por qual motivo, o juízo de piso não atentou para uma informação importante. E a informação é a seguinte:
houve uma transação, houve uma venda, de fato, de um animal bovino do senhor João da Guia, que é a testemunha referenciada que eu falei há pouco, para o apelante. Houve. É verdade, houve. Mas o gado que foi vendido ao apelante não é o animal que foi envolvido no sinistro. Como é que se prova isto? Se prova isto através do boletim de ocorrência que foi juntado aos autos pelo próprio apelado, onde está lá no ID 44.29.069, folhas 15, onde o apelado, ao fazer o registro do BO, diz o seguinte, que o animal é um novilho azulado. Isso está no BO que eu estou lendo aos senhores aqui. De marca JA. JA significa João da Guia. O que foi confirmado. JA. Pois bem, no depoimento que o senhor João da Guia deu ao juízo, e isto está na sentença do magistrado, está transcrito na sentença do magistrado, que, inclusive, infelizmente, eu não vi aí na digitalização que foi encaminhada à segunda instância, eu não vi a sentença dentro dos autos. Eu tive que buscar no portal do advogado para poder ter acesso a esta informação, que não estão nem as mídias dos depoimentos e nem tampouco... não estão as mídias, e nem a sentença. Mas na sentença que eu busquei no portal, repito, desembargador, relator, é dito o seguinte, pelo senhor João da Guia, que é a pessoa que vendeu o gado ao apelante. Está na segunda página. A testemunha referida, José da Guia Almeida Pereira, disse em seu depoimento que não foi procurado por ninguém para prestar este depoimento, que era o dono do animal e o vendeu ao senhor Luiz, que este gado vendeu por R$ 1.200, que foi chamado em casa umas 2 horas da manhã, que o carro vinha no sentido Teresina-Palmeirais, que tem comprovante de que vendeu o gado ao requerido, tendo inclusive apresentado o recibo na audiência, que não sabe se o requerido tentou acordo com o requerente, que o acidente ocorreu em uma reta, que não sabe qual a velocidade do autor, que o gado era quase um café com leite. Café com leite, repito. Então, o gado que foi envolvido no sinistro e que tinha, como foi dito, pelo próprio apelado, tinha uma marca JA, que é JA de João da Guia, era azulado, preto quase azulado. O gado que foi vendido para o apelante era café com leite. Não há como confundir um animal de uma pelagem só com um animal que tem 2 pelagens. Então, tanto o apelado disse que foi azulado, como o senhor João da Guia afirma que a cor do gado era diverso daquele que foi envolvido no sinistro. Então, me parece ser uma questão de fácil deslinde, de fácil compreensão, e o juízo, quando convenceu-se pela procedência da ação, disse o seguinte: quanto ao fato alegado de que o animal não tinha a marca do requerido, isto não tem como prosperar, uma vez que uma das testemunhas ouvidas em juízo disse ter vendido o animal ao requerido, tendo inclusive apresentado o comprovante de pagamento quando da audiência, e caberia apenas o requerido marcar ou não o animal com sua marca. Ora, ele se convenceu com a venda. Como foi apresentado um comprovante de venda, ele, diante dessa simples afirmação, diz: bom, vendeu, o animal é o mesmo, portanto, ele deve ser condenado. Essa interpretação foi equivocada e gerou a condenação do apelante. E é por essas razões que eu solicito a vossas excelências, né, que reformem a decisão, por ser uma questão de justiça, né, julguem procedente a apelação no sentido de reconhecer que, de fato, o apelante não foi o causador do acidente no qual se envolveu a parte apelada. É o que peço
a Vossa Excelência. Muito obrigado. Pois não. Na realidade, o senhor foi a 12 minutos, sabe? Foi além da metade. Desembargador. Peço desculpas, Excelência. Pois não, nada, o que é isso? Tem mais. Desembargador Haroldo, eminente relator, Vossa Excelência, com a palavra. Para o voto. Está sem som, desembargador. É a prática do respeito aos outros. Desculpe. Não há advogado da parte contrária. Se não, passemos ao voto. Trata-se de apelação visando a reparação por danos morais e materiais em decorrência de acidente provocado por animal na pista pertencente ao ora apelante. Na sentença ora recorrente, o dito magistrado do ACOR condenou o apelante em danos materiais no valor de R$ 14.041,83, devidamente corrigido, bem como em danos morais no importe de R$ 3.500. E resignado, o referido apelou, defendendo que o animal não é de sua propriedade. Na análise dos autos, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Se não vejamos, de início, vamos destacar que, conforme exposto na sentença, segundo o depoimento de testemunhas, e o autor conduzia um veículo em velocidade compatível, não tendo, portanto, dado causa ao acidente em razão de excesso de velocidade, não subsistindo argumento para imputar a hora apelada a culpa pelo acidente. Em relação à responsabilidade pelo acidente, esta deve ser imputada ao dono ou detentor do animal nos termos que constam no artigo 936 do Código Civil Militar. O dono, o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Fecho aspas. Conforme consta acertadamente na sentença, na hipótese dos autos, não se comprovou culpa de terceiros e nem força maior, devendo ser o dono do animal, tratar gravidade é coletiva. Que provocou o acidente ser responsabilizado. Temos a jurisprudência aqui, eu peço dele somente para, na realidade, duas, que tem o mesmo conteúdo, a mesma direção de conclusão. Apelação civil, responsabilidade civil, acidente de trânsito envolvendo animal, uma vaca, na pista do rolamento de rodovia, responsabilidade do dono do detentor. Conjunto probatório a demonstrar que o réu era o proprietário do bovino. Boletim de ocorrência e depoimento do policial militar que evidenciou essa tese. Responsabilidade objetiva pela guarda de animal, previsão do artigo 936 do Código Civil, indenização pertinente, sentença mantida, recurso desprovido do Tribunal de Justiça do Paraná, uma apelação civil, relatora, desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, 19 de abril, essa data é muito conhecida, de 2018. E ainda uma segunda, que eu peço permissão para deixar de lê-la, não obstante conste nos autos, o Tribunal de Justiça do Maranhão, sob o julgamento do desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, de 17 de 10 de 2019. E prosseguindo com a minha posição. Seguindo, a sentença ora recorrida imputou ao apelante a responsabilidade pelos danos, eis que este teria adquirido o animal do senhor José da Guia Almeida Pereira. A análise das provas anexas aos autos, bem como dos depoimentos das testemunhas, restou comprovado que o senhor José da Guia Almeida Pereira vendera ao apelante um gado bovino pela quantia de R$ 1.200. Animal este responsável pelo acidente que vitimou a parte autora, fato este comprovado através de um recibo apresentado em juízo pelo senhor José da Guia Almeida Pereira.
Não subsiste o argumento do ora apelante no sentido de afirmar que o animal não lhe pertence, eis que o ferro que consta no animal não lhe pertence. Bem como que, apesar de ter entregue a quantia de R$ 1.200 ao senhor José da Guia Almeida Pereira, não teria recebido o animal mesmo 3 anos após a compra. Aqui eu peço veja para destacar. É difícil de se admitir que, apesar de ter efetuado o pagamento por um animal na quantia de R$ 1.200, 3 anos após tal pagamento não receberem nem reclamar o bem, não trazer os autos nenhuma prova desses argumentos. Em relação à cor do animal, tem que se ter em mente que o acidente ocorrera à noite, em torno de 9 e 10 horas, horário este que prejudica a compreensão das partes envolvidas. Aquele velho ditado, né? À noite, todo dado é lebre. O apelante se resume a fazer alegações sem comprovar nenhuma delas. Afirma que o autor trafegava em velocidade acima do limite, que o veículo não seria de propriedade do autor, que o animal não pertence a ele apelante, mas não faz prova de nenhuma das suas alegações. Pelo contrário, o autor trouxe aos autos documentos do veículo e o senhor José da Guia Almeida Pereira apresentou em audiência recibo comprovando a venda do animal bovino ao apelante, razão pela qual entendo manter a sentença atacada em sua integralidade. Diante do estudo, necessidade de qualquer outros assertivos, voto pelo fragmento, recurso de apelação, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos. A elevação dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, restando suspensa sua cobrança, por ser a parte beneficiária da Justiça. Senhor presidente, desembargadora dela, senhora procuradora, este é o nosso voto. Meu voto. Aqui não é coletivo. Pois não. Vossa Excelência está acolhendo a sentença de origem, né, desembargador? Em decorrência, eu vi, na realidade, o embaraçado que tem, aquilo é pior do que rede de tarrafa, sabe? Porque ninguém sabe onde é que começa o nó e nem termina o nó, sabe? Sabe que tem um nó para sustentar, não é, desembargador? Não é, desembargador Décio? Então, na realidade, é isso aí. Vossa Excelência fez uma tessitura que me convenceu, porque, evidentemente, a marca do gado vacum, né, que foi que gerou o episódio, né, o sinistro lá da hora, e era, como é que se diz, era um negócio assim de evidência para a gente encontrar outro caminho, né? Enquanto eu sou pragmático, nós temos que ser pragmáticos, e ficou, na realidade, não numa dúvida, mas numa pegada assim mais próxima, mais linear do fato e também da manifestação do juiz na origem que fez esse entrelaçamento de tudo. Uma hora era de fulano, outra hora era de Beltrano, outra hora voltava para fulano de novo. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador. Desembargador Adécio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o relator, assim como o juiz de piso, foi muito fiel ao relato do que consta no processo. O senhor José da Guia Almeida declarou em juízo ter vendido o animal para o senhor Luiz Paulo, apelante. A guarda do animal impõe diretamente e objetivamente ao seu proprietário o dever no sentido de impedir eventual resultado lesivo. Tem, portanto, o proprietário do animal a obrigação de mantê-lo preso e, quando solto, o dever de monitorar e sinalizar para que não ocorra acidente. A sentença, como brilhante voto do eminente desembargador Haroldo, como sempre,
é muito fiel ao que diz o artigo 936 do Código Civil, que é o proprietário do animal a responsabilidade pelos danos que este causar a terceiros. Em razão disso, senhor presidente, eu acompanho literalmente o voto do eminente relator. Pois não. Vereador Frásio, eu tive o privilégio, tive a honra, tive a alegria, mais um presente que o senhor me deu, conviver com os meus dois avós. Eu não conhecia a minha avó materna, que faleceu em razão do parto, do meu último tio, cujo nome já é da própria linhagem, Benjamin. E uma certa feita, o meu avô paterno, que tinha algumas cabecinhas de carro, ele virava ao seu Zé da Moita, era assim que ele era chamado, e dizia: Zé, me faça um favor, meu filho, pegue mais 3 ou 4 vaqueiros aí e vá buscar o gado que foi comprado na mão do coronel fulano. Não, coronel. E aí eu pedi a permissão ao meu avô para ir junto. Quando eu voltava, eu perguntava: por que o senhor manda buscar esse gado debaixo dos queixos do dono? E aí foi onde eu me admirei, conversando aqui com o pessoal. Não se admite, principalmente no Nordeste, eu não digo nem no sul do país, porque o meu conhecimento por lá é muito pouco, ou pouquíssimo, mas no Nordeste, no sertão da Bahia, de onde eu venho, uma riqueza. Então, como eu disse, Mas isso aqui é para entrar por dia 28, Sam. Esse aqui. Tu bota aí de dar tua mão para mim, viu? Estranhei o fato do apelante haver adquirido o animal e nunca o cobrara, nem nunca o fora buscá-lo. Por 3 anos. Então, todo respeito, são um argumento que, como eu já dizia lá no início, na primeira aula do direito, né? E deu os fatos, ele deu o direito. Eu tenho os fatos. Cabe quem os impugne dizer o seguinte: aqui está o outro lado da moeda. Eu não encontrei neste processo, desembargador dessa, este outro lado da moeda. Peço bem, mas creio que eu retirei do processo foi essa conclusão. O juiz simplesmente deve se apegar aos fatos comprovados que estão dentro do processo. Foi assim que eu aprendi. Continuo tentando fazer. Obrigado, presidente. Obrigado. Pois não. Proclamo o resultado. A Câmara, unanimidade nos termos do voto do relator, conheceu do recurso, mas lhe negou o provimento. Passemos agora ao ponto seguinte, que é o número 2. É da relatoria também do eminente desembargador Haroldo. Faça o pregão, doutora Cíntia, por obséquio. Apelação cível 000-1789, dígito 12, 2013, 818-0031. Origem, Parnaíba, Primeira Vara Cível. Apelante, Chique Turismo Limitada. Advogados, Leandro Cavalcante de Carvalho e outros. Apelado, Rede Construção Limitada, ME. Advogado Carlos Henrique Martins Pinto. Relator, desembargador Haroldo Oliveira Reim. Tem advogado? Doutor Leandro Cavalcante de Carvalho, representante da parte apelante. Pois não. Pois, desembargador Haroldo, vou passar a palavra ao eminente advogado, doutor Leandro Cavalcante, para o prazo de 15 minutos ele utilizar plenamente para a defesa do seu constituinte. Mas se fizer em 5, 7, 8, não tem problema. Vossa Excelência, com a palavra, doutor Leandro.
Bom dia. Prometo ser breve, desembargador. Gostaria de cumprimentar os senhores integrantes desta Egrégia Corte de Justiça, cumprimentar o desembargador relator, desembargador Haroldo, desembargador Eufrásio, desembargador Adércio, a senhora procuradora, doutora Rosângela, e demais presentes, colegas advogados. Bem, senhores, trata-se na origem de uma ação de cobrança movida por RDE Construções em face de Chique Turismo Hora Apelante, e tendo como fundamento o possível descumprimento de um contrato de empreitada para a construção de uma obra que seria a Pousada Chique no povoado de Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. O referido contrato, senhores desembargadores, foi firmado entre as partes em 20 de dezembro de 2010. E esse contrato foi feito como forma de pagamento parcelas, em 7 parcelas. Diante dos fatos, a autora, ora apelada, ela requereu o pagamento das parcelas 5, 6 e 7 do contrato, bem como pagamento de serviços extracontratuais, alegando um suposto débito de 192 mil. No entanto, senhores desembargadores, desembargador Adércio, antes de adentrar ao mérito, é necessário esclarecer alguns pontos. Primeiro, o contrato, como estabelece nosso ordenamento jurídico, ele faz lei entre as partes. Ele regulamenta justamente os interesses privados. Justamente, ele há uma autonomia contratual para haver essa liberdade de contratação entre as partes. E o tipo de contrato o qual nós estamos falando se amolda ao contrato de empreitada global. No contrato de empreitada, o contratante paga um valor X para que sua obra seja executada, com material e todos os custos do contratado, conforme se prevê no artigo 422 e artigo 475 do CPC, do Código Civil. No entanto, tal modalidade, apesar de haver tanta autonomia, digamos assim, ela deve seguir sempre os princípios da boa-fé e da probidade, sendo até possível, como se estabelece nos artigos já mencionados, no 422 e no 475 do Código Civil, uma possível indenização por má prestação do serviço, justamente porque o contratante, desembargador Eufrásio, ele não possui a perícia necessária para se apurar os vícios de uma suposta obra. Nem todo mundo é engenheiro para poder se apurar um suposto vício. E, para isso, existe justamente a exceção do contrato não cumprido. Que a exceção do contrato não cumprido é uma proteção entre os contratantes, para que, caso haja algum inadimplemento, algo que não esteja previsto no contrato, ou algum desequilíbrio contratual, possa haver uma rescisão por uma das partes. A parte que não cumpre com a sua obrigação, ela não pode cobrar pelo serviço o qual não prestou, ou que não se prestou com a qualidade exigida. No presente caso, senhores desembargadores, desembargador relator, resta comprovado que não houve atraso no pagamento, como se alegado na ação de cobrança de origem. Na realidade, o que houve foram diversas irregularidades, como já dito na contestação, na reconvenção e na apelação, onde essas irregularidades demonstram diversos pontos inacabados da obra e contrariam o próprio artigo 7º do contrato, que lá no artigo 7º, ele menciona e deixa de forma clara a possibilidade de haver retenção de valores necessários do serviço original que foram feitos de forma falha ou mal feitos. Ou seja, seria um retrabalho, uma reconstrução daquilo que o contratante não fez como deveria ser feito. Ainda no item 3.5.1, também estabelece essa possibilidade da retenção e do cumprimento da obrigação que seria do contratado. Então, o contratante, ao realizar essas medições do andamento da obra, ele detectou desde o princípio inúmeros problemas de ordem técnica. Houve vazamento, cano quebrado, pinturas a serem refeitos, vaso sanitário quebrado, a construção da piscina, que é uma parte de extrema importância em qualquer pousada, que é algo chamativo, que chama a atenção a olho nu, né? Ou seja, são defeitos estruturais básicos da construção. E mesmo após mais de 3 tentativas, onde a apelada não conseguiu efetuar os reparos,
E a apelante foi obrigada a custear, conforme previsão contratual do artigo 7º e do 3.5.1 do contrato, do seu próprio bolso. Então, com esses erros sucessivos, com esses erros que foram levados por essa imperícia e imprudência de uma possível patente incompetência técnico-profissional do contratado, houve esse atraso na obra por mais de um ano. Para quem está construindo uma pousada ou um hotel, imagina-se o lucro cessante quando se espera reaver esse dinheiro empregado. Isso é o que? Há 12, 13 anos atrás. Então, na realidade, a RDE, hora pelada, ela descumpriu a cláusula 8ª do contrato, mais uma cláusula onde houve inadimplemento. E isso lhe dá o direito do contratante, no caso, o apelante, de cobrar uma multa que foi cobrada em reconvenção, um valor à época de R$ 568 mil. Então, senhores desembargadores, desembargador Eufrásio, resta claro que a apelada, na realidade, agiu com extrema má-fé. Tanta má-fé que ela elaborou um contrato unilateral com termo de recebimento de obra. Mas só que não houve o recebimento de obra, porque lá no contrato era previsto que, para se receber a obra, teria que ter o aceite das partes, principalmente do contratante. Ou seja, foi produzido um documento no qual se asseverou que não receberia a obra, vez que estava em desacordo com o projeto original. Tudo isto resta claro dentro dos autos. Então, resta claro de forma nítida que jamais houve o recebimento da obra e jamais a obra restou concluída como previsão contratual. Então, senhores desembargadores, houve um prejuízo aí, a princípio, a mais de R$ 200 mil, fora a multa prevista lá no artigo 8º. Então, como já dito, houve diversas medições e essas medições não batiam com o valor a ser pago. Então, pela exceção do contrato não cumprido, não poderia se pagar um valor do qual não houve o equilíbrio necessário entre as partes para o cumprimento da sua obrigação. Então, a pousada Chique, ela cumpriu exatamente o que estava previsto no contrato. E mais uma cláusula, a qual se obrigou a cumprir, que foi a 7.1 do contrato. Eu vou abrir aspas aqui e falar dessa cláusula, porque ela é bem clara e diz o seguinte: caso o cronograma físico de uma determinada etapa não tenha sido executado em sua totalidade, a contratante, no caso a apelante, se reserva no direito de reter na parcela subsequente o valor equivalente ao que resta para concluir a mesma, quantia esta que será imediatamente liberada após o término da supramencionada etapa. Então, senhores desembargadores, tudo que foi dito aqui do descumprimento contratual, da exceção do contrato não cumprido, resta comprovado nos autos, tanto pelas notificações, como pelo depoimento pessoal, quanto as testemunhas que foram ouvidas. Então, ainda na cláusula 3.5.1, ele diz que há a possibilidade de se retificar e refazer por conta própria, sem qualquer ônus para o contratante, eventuais serviços realizados em discordância. Então, resta claro que houve um descumprimento contratual, que, na realidade, essa ação de cobrança não seria legítima da parte apelada, mas sim da parte apelante, que sequer ingressou com a ação cabível para se cobrar a multa pelo descumprimento, se requerendo o lucro cessante e ainda o descumprimento dessas cláusulas contratuais, que só foi discutido em reconvenção. Então, senhores desembargadores, resta claro, conforme já dito, as cláusulas contratuais previstas, o artigo 422 do Código Civil e o artigo 475, de que não há nada de débito do apelante com o apelado. Pelo contrário, há, sim, passivo a se receber do apelado. E, diante disso, senhores desembargadores, o apelante requer de vossas excelências que o presente recurso seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente procedente o pleito da apelante na reconvenção, que é justamente para ser ressarcido dos lucros cessantes, do inadimplemento da obra, dos valores que foram retidos
e pagos e feito esse serviço extracontratual por conta própria. Diante do exposto, se requer a total procedência, assim como a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20%. De já é o que eu tinha a esclarecer, senhores desembargadores. Desembargador Eufrásio. Assim? Sem som, desembargador. Citei advogado da apelado, tem? Não. Não veio apelado. Então, passemos agora a ouvir o voto do eminente relator, desembargador Haroldo Reis. Com a palavra, excelência. Obrigado, presidente. Guardando só um pouquinho aqui o sistema retornar. Desembargador Haroldo, o senhor quer a ajuda da STIC? Não, por enquanto não. O problema é o sistema, não é a STIC, doutor. O sistema que se for talento. Ah, tá. Internet. Desembargador Haroldo, Vossa Excelência está aguardando o quê, excelência? Simplesmente que a internet deu ar da graça. Tá bom. Tá, obrigado. Eu que agradeço. Pronto, paga do presidente. Vamos lá. Vamos lá. Apelação civil conhecida em razão de se achar comprovados, se acharem comprovados no seu respectivo requisito de admissibilidade. O certo da lei se consubstancia na análise da ação de cobrança decorrente do cumprimento do contrato de empreitada. Conforme missão do jurista, doutor Amilo,
aspas, o contrato de empreitada é o contrato pelo qual um dos contratantes, empreiteiro, se obriga a concluir determinada obra em favor do outro, dono da obra, mediante remuneração determinada ou proporcional ao que for concluído, sem que se estabeleça a relação de subordinação entre eles, fornecendo pessoalmente o material utilizado ou recebendo-o do proprietário. Pessoal, desta forma, o objeto desse tipo de negócio jurídico é a obra concluída e não a atividade desenvolvida, ou seja, é a realização de uma obra a ser paga por aquele que irá recebê-la. Em relação ao mérito, eu entendo que restou demonstrado nos autos a relação jurídica existente entre as partes e o inadimplemento da obrigação assumida pela demandada, ora apelante, ante a ausência de cumprimento do contrato por sua parte, conforme documentação acostada com a petição inicial. Na ação de cobrança, o contrato aportado demonstra que a parte autora foi contratada para a construção de uma pousada com previsão de entrega em 7 meses. No caso em comércio, a obra teve seu valor dividido em 7 parcelas, mas aconteceu que logo, no pagamento da primeira parcela, houve atraso por parte do apelante, assim como ocorreu na segunda e na terceira. Fato esse reconhecido, conforme a existência de aditivo acordado por ambas as partes. Claro, a obra foi concluída e entregue ao apelante, não obstante o atraso na sua conclusão, ocasionado por culpa exclusiva do contratante, que não honrou com os pagamentos nas datas estipuladas, paralisando a construção. Nesse sentido, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação de cobrança, reconvenção, contrato de empreitada global, demonstração da existência de parcelas não pagas, bem como de despesas com aquisição de materiais. Ausência de comprovação da alegação, da alegada má execução da obra, ensejar recusa de pagamento e indenização por danos materiais, que é o caso, e morais, laudo pericial que concluiu pela boa qualidade da construção, manutenção da sentença de parcial provimentação de improcedência da reconvenção. Apelação desprovida. Data de julgamento, 8 de julho de 2010. O Código Civil, é claro, seu artigo 476 diz: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da outra, sob tema que está a condição de salvo penosa na obra de direito civil, nas suas páginas 387, 390, aspas, as obrigações correspectivas. Os contratos bilaterais aparecem de forma cristalina no artigo 76. Os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a obrigação, para exigir o implemento da outra. Fechando aspas. Trata-se, ainda segundo o autor, do tradicional princípio da exceptio non ad implept, contrato que não é de origem romana, mas posterior. Os contratos bilaterais, ambas as partes têm direito de deveres. O fato de um volume maior de deveres estar carreado apenas a uma das partes não retira a sua natureza bilateral. Ainda a dependência de deveres, claramente percebida na compra e venda e na locação, por exemplo. A exceptio, concessão do contrato não cumprido, só tem aplicabilidade nos contratos dessa espécie. Não é admitido nos contratos unilaterais, porque todo o peso do contrato onera somente uma das partes. Esta nada tem a exigir da outra. Como foi exposto, ainda ele, os contratos bilaterais, cada parte tem direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É característica incitada do sistema, ao assinalar na lágrima presente nesse negócio. Permite a lei que o contratante suste sua parte no cumprimento até que o outro contratante faça a sua. É uma exceção, entre aspas, tratada dentro do princípio romano de que a exceptio
é uma forma de defesa. O contratante opõe essa exceção como forma de se defender contra outro contratante inadimplente. É exceção de mérito. Com essa oposição, o contratante logra a pôr um obstáculo legal à exigência de seu cumprimento, pelo não cumprimento da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode, validamente, exigir que o outro cumpra a décima de cobertas fáceis. Em definitivo, assim, não tendo a parte apelante cumprido com a sua obrigação contratual, a inexecução pela apelada resta justificada pela aplicação da exception no inadimplente contrato. Nessa linha, a jurisprudência do Rio Grande do Sul, no dia 14 de março de 2019, lendo somente na parte que interessa, assim, justificado o adimplemento posterior desta, já que esta estava ao abrigo da exception no inadimplente contrato com o Instituto Jurídico, certo dos artigos 47677 do Código Civil, que autoriza que uma das partes contratantes a não cumprir com a sua obrigação em razão do descumprimento da obrigação assumida pela outra. Relator, do Voltaire, de Lima Moraes. Outro ponto abordado pelo apelante é sobre a realização dos serviços extracontratuais. Afirma o apelante que os, aspas, serviços extracontratuais nada mais eram do que os reparos realizados no serviço original, é dizer, retrabalho. Em destaque em caixa alta, do qual estava contratualmente a empresa apelada obrigada a reparar, sem qualquer ônus à apelante, de acordo com o item 351 da cláusula 3ª do contrato, a obrigação da contratada, originalmente firmado e ratificado no primeiro aditivo contratual. Fecho aspas. Importante ressaltar que os acréscimos realizados na obra, mesmo que sem autorização escrita do seu dono, mas com o seu conhecimento, obrigam o pagamento ao empreiteiro das despesas relacionadas a esses acréscimos. E o caso do pagamento não foi realizado, possível é a paralisação da obra e a rescisão do contrato por culpa exclusiva do contratante. Assim prevê o Código Civil no seu artigo 619. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos segundo que for arbitrar, se sempre presente a obra com continuidade de continuadas visitas, não podia ignorar o que estava se passando e nunca protestou. Então, como existiu acréscimos na obra em decorrência de serviços extracontratuais, devidos são pelo apelante ao apelado empreiteiro da obra. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. No que toca ao pedido de reforma da sentença recorrida no capítulo que trata da reconvenção, também não merece prosperar a pretensão recursal, tal como se passa fundamental. O apelante reconvinte alega, além dos pontos já explanados na apelação, o direito aos danos morais materiais à lei da multa, bem como custos de honorários advocatícios no patamar de 20%. Quanto ao pedido de danos morais, o que o apelante reconvinte não cumpriu, como o apelante reconvinte não cumpriu com a sua obrigação, o empreiteiro reconvinte, que possuía o direito de cumprir a última prestação, estava autorizado a suspender a construção da pousada durante o tempo que o apelante não realizasse a precedente obrigação de fornecimento de materiais. Assim como não houve culpa por parte da empresa empreiteira no tocante à rescisão contratual, impossível seria a sua condenação e indenizações a qualquer título, devendo o pedido da reconvenção ser julgado improcedente. Como consequência do exposto, ou seja, tendo reconvinte dono da obra, contribuído por culpa pela execução do contrato firmado, cabe-lhe arcar com a multa acordada para a hipótese de inadimplemento da obrigação contratual. A responsabilidade civil
contratual se origina da execução contratual, deriva, portanto, de ilícito contratual, isto é, de falta de inadimplemento ou de mora no cumprimento de qualquer obrigação. É uma infração a um dever especial estabelecido pela vontade dos contratantes. Por isso, decorre da relação obrigacional pré-existente que pressupõe capacidade para contratar. A responsabilidade contratual é o resultado da violação de uma obrigação anterior, logo, para que exista em imprescindível a pré-existência de uma obrigação. O 389 do Código Civil diz: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos de honorários de advogado. Fecho aspas. Assim, entende que, no caso, não haja cumprimento de qualquer obrigação, seja aplicado os efeitos do inadimplemento da obrigação, assim dizendo, a mora, a cláusula penal, as perdas e danos, os juros e as armas. No caso em análise, o apelado recorrido, que não teve culpa pelo retardamento da obra, da obrigação, perdão, então não houve mora. O Código Civil estabelece no seu 396, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, fecho aspas, os danos materiais ou mesmo lucros cessantes requeridos, por sua vez, equivale na desproporção entre o valor atual do patrimônio que um sofre e o que teria sido dano se o fato da perdão não se tivesse provocado. Perdas e danos, portanto, vem a ser a indenização pecuniária que o devedor é obrigado a pagar pelo não cumprimento das obrigações em face dos prejuízos sofridos pelo credor. São as perdas e danos, portanto, ensina Caio Mário da Silva Pereira. O equivalente ao prejuízo que o credor suportou em razão de ter o devedor faltado total ou parcialmente ou de maneira absoluta relativa ao cumprimento da obrigação. E continua. O acatar de saúde mestre a este prejuízo, que corresponde a perda de um valor patrimonial pecuniariamente determinado, costuma-se designar como dano matemático ou dano concreto. Fecho aspas. Significa os prejuízos dos danos causados em virtude do descumprimento da obrigação. Portanto, uma vez que o descumprimento da obrigação se vê em razão e culpa exclusiva do dono da obra é conveniente, não há que se falar em danos materiais ou limitações por culpa do empreiteiro. Com base nesse fundamento, deve ser mantida a sentença a para julgar improcedente o pedido. É convencional. Diante de todos, o senhor presidente, cada advogado, senhora procuradora, senhor advogado, com êxito do recurso no mérito do provimento para manter em volta a sentença recorrida. Majores honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação. É o meu voto, senhor presidente. Desembargador, eu vi aí correntemente o voto de Vossa Excelência e a celebração da sustentação oral do advogado da Chique Turismo e verifiquei que não houve, evidentemente, falha da RDE, Construção Ilimitada, entendeu, para o cumprimento da obra que foi contratada. Houve um período de inadimplemento, né? E, consequentemente, logo depois foi pago umas parcelas, mas não liquidando todas elas, né? E então eu acompanho o voto de Vossa Excelência por essas razões. Desembargador Adelso, como voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, em que pese o esforço também, o brilhantismo do doutor Leandro, a quem eu reconheço nesse momento aqui, nos seus memoriais e na sustentação oral, eu também verifico que o dono da obra, contratante, tenha ficado responsável pela quitação dos serviços extracontratuais. Inclusive, uma das cláusulas estabelece que os serviços
realizados seriam medidos pela quantidade e em conjunto por ambas as partes, e que esses serviços foram realizados pelo apelado, e conforme se verifica até pelo laudo pericial, assim como no laudo, inclusive, atesta que houve um acréscimo na obra em decorrência dos serviços extracontratuais. Diante do descumprimento das obrigações assumidas contratualmente pelo apelante, é patente, entendo, o direito do apelado de suspender a execução da obra por aplicação da exceção do contrato não cumprido. E, em razão disso, e também acompanho o bem lançado voto do eminente desembargador Haroldo. É como voto, senhor presidente. Pois não. Proclamo o resultado. A Câmara, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu do recurso, mas lhe negou o provimento. A vida de advogado, como eu fui, desembargador Haroldo, e eu sei como é que é. Um dia eu cheguei, o desembargador, e eu vou fazer esse adendo, desembargador Adécio, porque diz respeito a um desembargador que eu tinha a liberdade de o chamar de vovô, desembargador Vicente Ribeiro Gonçalves. Aí eu fui fazer a sustentação menos brilhante do que a do doutor Leandro. Foi, na realidade, um criterioso para honrar com os encargos que lhe foram postos. Mas acontece que ele disse para mim o seguinte: o advogado tem o cumprimento de exercer todo o esforço de defesa do seu constituinte, mas o problema é que quem vai julgar não é um só ou dois, mas todos. E aí o que é que ocorre? O advogado não pode ficar triste com isso, pode ficar honrado com a missão que exerceu. Disse isso para mim. E eu saí dali triste, rapaz, e tudo, mas acontece que aquela orientação que ele me deu, eu saí dali consciente do porquê isso é uma situação, desembargador Adécio, do ping-pong, sabe? Um para aqui, outro para lá. Às vezes pega na quina da mesa e derrota o adversário, né? Mas todos tiveram o esforço de passar a pequena bola de um lado para o outro da rede, né? Então, doutor, eu hoje, Vossa Excelência, eu não quero aqui lhe consolar que você não precisa disso. Entendeu? Um rapaz inteligente, nós já conhecemos, mas acontece o seguinte, que às vezes a causa é ingrata, entendeu? Para o esforço que se exerce. Então, mas vai em frente, que nós sabemos que Vossa Excelência tem um preparo técnico, entendeu? Jurídico, que isso aí não vai absolutamente lhe abalar, vai lhe motivar para outras demandas, sabe? E isso é que eu estou lhe dizendo, porque Vossa Excelência eu conheço, sei quem é e tal, mas acontece que o bom atirador, às vezes, tem que se aproximar mais do alvo, porque, às vezes, quando está mais distante do alvo, desembargador Haroldo, o tiro pode absolutamente não alcançar o alvo desejado. Mas eu quero concluir e dizer que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, foi conhecido o recurso, mas foi negado provimento. Vamos agora, desembargador Haroldo, o terceiro e o quarto. Primeiro, o terceiro. Vossa Excelência, doutora. Desembargador, eu queria só pedir licença para me retirar, agradecer a Pois não. atenção e pedir licença. Pois Bom não. dia ao senhor. Pois não, vá com Deus, viu? Pois é. Aí, doutora Cíntia, Vossa Excelência, Vossa Senhoria agora pode dizer com todas as forças aí a narração do item 3, fazendo exatamente o pregão. Apelação cível 0800-664-85, 2020, 818-0077. Origem, Uruçuí, Vara Única. Apelante, Francisco Rodrigues dos Santos,
Advogado Marcelo Saraiva Pires, apelado Banco Bradesco S.A., advogado Feliciano Lira Moura, relator desembargador Haroldo Oliveira Ren. Não tem advogado, né? Não tem Passo a advogado. palavra diretamente ao eminente relator, para o voto. Senhor presidente, empréstimo consignado, que inclusive já tem carta mansa, pacífica e aplicada nesta Câmara. O contrato nulo, mais outra comprovação do depósito. Então, eu estou determinando que a devolução seja dada em caráter simples e aplicando a multa da indenização, perdão, a condenação, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Então, Vossa Excelência está dando provimento Parcial. parcial, exclusivamente para aplicar o quê, desembargador? Devolução simples e a condenação de R$ 5.000 de danos morais. E o dano morais, né? Ok. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Adesso. Também acompanho, senhor presidente. Pois não. Então, proclamo o resultado. A Câmara, unanimidade nos termos do voto do relator, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento exclusivamente para aplicar a multa de R$ 5.000, né? Por danos morais, né? Então, passemos agora ao item 4. Doutora... Apelações cíveis. O senhor vai falar, presidente? Não. Pois não, é a senhora que está com a palavra. Apelações cíveis 080 2184 67 2019 818 0028. Origem Floriano, segunda vara. Apelante apelado Banco Pan S.A. Advogado Dr. Feliciano Lira Moura. Apelada apelante Maria Helena Lima Silva. Advogados Emanuel Nazareno Pereira e outro. Relator, desembargador Haroldo Oliveira Ren. Desembargador, Vossa Excelência, com a palavra para o voto. Presidente, desembargador Adesso, doutora Rosângela, estou aplicando o mesmo precedente. Estou aplicando o precedente anterior a este processo, só que também a parte autora apelou, pedindo pagamento em dobro. E eu estou negando. Eu sou parcial provimento. Olha, tudo bem. Aquele processo aqui, a parte existiu daquela ação. Você está onde? Passa aqui para tomar um café para a gente começar. Tá bom. Desembargador Adesso. Vamos com o desembargador Adesso. Acompanha o relator, senhor presidente. Pois não. Eu estou sentindo o cheiro do café, desembargador. Desembargador Haroldo, é porque o telefone de Vossa Excelência está assim, com um bemol dobrado, sabe, em dó maior. Então, eu quero perguntar para Vossa Excelência o seguinte: Vossa Excelência deu quanto? Aí eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Deu 5.000 também eu sei. Dessa forma, de forma invertida, não foi? Foi, sim. Do primeiro apelante, né? Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Adesso também acompanha, né? Então, pois não. Então, proclamo o resultado. A Câmara, unanimidade nos termos do voto do relator, conheceu do recurso e lhe deu também parcial provimento, né, desembargador? Que ele pediu dobrado, né? É parcial provimento, viu? Para a aplicação da penalidade de R$ 5.000 a favor do primeiro apelante, Banco Pan S.A. Senhores, eu quero dizer para Vossa Excelência, desembargador Adesso, desembargador, o primeiro é também da relatoria do desembargador Haroldo, que é uma apelação cível e que a senhora vai fazer o pregão agora, por gentileza, doutora Cíntia. Apelação cível 080006491
2018, 818-0026. Origem Campo Maior, segunda vara. Apelante, Francisco Daniel Nóbrega Oliveira. Advogado, Antônio Wilson Andrade Neto. Apelado, Caixa Seguradora S.A. Advogado, Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda. E relator, desembargador Haroldo Oliveira Ren. Eminente relator, Vossa Excelência, com a palavra para o voto. Presidente, este é um processo, aliás, este é um recurso, um processo, onde eu estou conhecendo, mas estou lhe negando provimento. Houve simplesmente pedido junto aos juízes da comarca de Campo Maior em relação à indenização de seguro habitacional com um pedido de tutela de evidência. Ou seja, buscou a parte autora a obrigação securitária. Acontece que o seguro contempla apenas eventos de causa externa, ou de natureza externa. Tem uma cláusula dizendo que é exclusão. E o juiz, reconhecendo essa cláusula, julgou improcedente a ação, a parte apelou e eu estou mantendo a decisão de excelência, porque a entendi, segundo os meus parâmetros, como completamente acertado. Assim sendo, com este recurso, ele nega o provimento. É interessante, desembargador Haroldo, que nesse caso aqui, desembargador Aderson, tem aquele precedente do tema do Supremo, o 1011. Vossa Excelência lembra, eu não sei se o desembargador Haroldo estava aqui ainda, o desembargador Haroldo, não, o desembargador Aderson. Então, Vossa Excelência lembra, não foi? Vossa Excelência já estava aqui, desembargador Aderson, que não estava, foi. Que o nosso estimado Edgarzinho, sabe? Ele chegou e mudou de rumo, sabe? Aí depois disse que o tribunal tinha decidido errado. Vossa Excelência lembra, né? Tem as coisas assim que eu não esqueço, desembargador Haroldo, viu? Aí, o foi que houve, desembargador dessa. Aí ele disse, não, o tribunal agora tem que desfazer. Aí eu disse, lamento que o tribunal não tem o jus postilando, viu? Então, por isso, aí da negrada coisa ficou do mesmo jeito, né? Aí depois ele olhou e verificou. E outra coisa, desembargador, essa demanda aqui, lá pelo juiz de lá, foi porque exatamente estava tratando de um contrato derivado, mas não do contrato de liquidação da obra, do bem, do imóvel, né? Do pagamento, né? Exatamente. Ocupou o voto de Vossa Excelência. Como voto de Vossa Excelência, desembargador Aderson? Eu também entendo, assim como relator, que uma vez que os vícios não estavam previstos na apólice, eu acho que também eu entendo também que o magistrado agiu acertadamente e tanto é que o ilustre relator mantém a sentença. Em razão disso, senhor presidente, eu também voto em consonância assim com todos os méritos, com todos os meus reconhecimentos ao ilustre relator. Pois não. Proclamo o resultado. A Câmara, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu do recurso, mas lhe negou o provimento. Senhores, eu quero dizer para Vossa Excelência que hoje nós tivemos, por exemplo, desembargador Aderson, duas ações que foram de cunho absolutamente, aquele que chamava lá no eleitoral, desembargador Aderson, de fatiamento, sabe, de dicotomia, sabe, fazia daquele desmembramento, sabe, das juntas arteriais com as juntas membrais, sabe? Então, aqui sem isso aí é desembargador dessa. Quando o sujeito já chega à idade assim, provecta, ele incha o tornozelo, incha o joelho, não é outra coisa, não, é o reumatismo mesmo, sabe? Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que hoje aqui foi exatamente isso. O sujeito chegou aqui fazendo que estava manco e tudo, mas não tinha nenhuma junta ainda, entendeu? Inchada, não. Então, por isso que ele vinha fazendo as flexibilizações simuladas. Então, eu quero lhe dizer que com tudo isso aí, a gente aprende, mas eu quero também, eu gosto de parabenizar o voto dos meus colegas,
que isso aqui diz que nós temos muito critério nisso aqui. Eu vou te falar, tanto na direito privado como direito público, desembargador Haroldo, que a gente tem que fazer uma análise. Eu, inclusive, naquele caso da Chique, eu tinha aqui, eu tinha aqui mandado pedir aqui, não tinha o voto, mas só pelo apanhado aqui do relatório, desembargador Haroldo, ó. Aí está aqui, ó. Aí, então, eu tinha feito isso aqui. Por quê? Porque era o mais assim entranhado que eu estava e o voto não estava disponível. Entendeu? Inclusive, eu tenho 2 casos que nós vamos fazer de direito público, que eu vou, no dia anterior, eu mesmo vou levar para o gabinete dos senhores para entregar a cada um, se não olhar de tarde, olha de noite, se não olhar de noite, ao romper da aurora, entendeu? Sabe por quê? Porque são matérias complexas, sabe? Aí, viu, desembargador? Esta ação, este recurso, é pedindo o fechamento da administração estadual? Não. Não é isso não. Sabe por quê? Porque às vezes, desembargador Adessa, a gente chega de última hora, aí a gente pega aqui e olha, e a gente, olhando antecipadamente, a gente já tem os elementos de convicção maiores ainda do que os que a gente, no momento, captura, né? Então, por essas razões, é que ninguém é infalível, né? Ninguém é infalível. Então, eu quero dizer o seguinte, pois não. Desembargador Eufrásio, desembargador Haroldo, quando eu faço, deixa eu fazer esse exercício, quando eu faço assim uns elogios aqui aos votos, é claro que o senhor não precisa nada disso, todos os dois já têm um nome consolidado aqui, não somente no tribunal, mas no mundo mesmo do direito aqui na capital. Desembargador Adécio, eu vou lhe interromper. Teve eu acho que ele era médico, eu não sei, engenheiro, não sei, ele tinha curso superior, era um homem muito conhecido na sociedade carioca. Parece que ele teve um gosto muito forte, que ele abandonou tudo e foi morar debaixo do viaduto. E ele escreveu uma frase que hoje corre muito. Gentileza gera gentileza. Eu fico... da rifa, que ele tem as pontinhas assim riscadas, entendi que me perdoe, a mulher aqui mandando mensagem, eu mexi no telefone, não sei desligar. Pois bem. Eu fiquei, desembargador, eu fiquei aqui, porque o café até agora não chegou. Mas pode esperar, se você está no tribunal, tá? Hein, desembargador Adécio? Então, eu já tomou um café daqui a pouco, viu? Que o meu aqui não chegou, não. Chegaram os bolinhos e o café novo. Mas voltando, todos nós, em razão da nossa imperfeição, nós somos egoístas. Nós temos melindres e nós temos uma coisa. Somos viciados emocional e espiritualmente em querer receber afago. Então, toda vez, qualquer um de nós, quando nos pega no colo, nos braços, e nos eleva, todos nós nos sentimos bem. Então, desembargador Adécio, não vou lhe negar. Eu sou imperfeito e gosto, sim, de elogio, claro, muito mais do que eu mereço. Mas eu lhe digo uma coisa. Só quem tem um coração relativamente puro pode afagar alguém. E aqui, o amigo vai me perdoar. Eu lhe estou jogando fora, estou dirigindo essas palavras para o seu pai, para sua mãe, que lhe entregaram pronto para a vida. E até hoje não tem medo e nem vergonha, é a maior riqueza de um homem, tem medo e nem vergonha de olhar para trás e olhar a sua caminhada até onde está. Então, todos nós gostamos. O desembargador Eufrásio simplesmente parece que explode, por isso é aquele camaleão, né? Quando está se sentindo ameaçado, quando a gente o elogia. Isso é de bom. Obrigado, desembargador Haroldo. Eu vou aproveitar
Até para fazer aqui um pedido, que ultimamente o nosso PJE, né, doutora Cíntia, está tendo muita inconsistência. Muito. E nossas câmaras têm pautado também um considerado de processo. Me parece que na sessão passada, não sei se os votos do desembargador Haroldo ou do desembargador Eufrásio, quando nós tentamos votar, já teve a inconsistência, já não foi mais possível votar. Eu não sei qual dos dois relatores, assim pode confirmar. Essa semana, agora, 8 sessões, já foi o processo da nossa relatoria. Eu acho que quando chegou no finalzinho, na quinta-feira, ali, sexta, o programa, eu não sei se fica muito pesado, já tem inconsistência. É só no sentido, se nós pudéssemos votar assim, com uma certa mais antecedência, podia ser até que nós corrigíssemos, né, doutora Cíntia, essa inconsistência do PJE. Me perdoe eu estar fazendo essa observação, tá? Porque a cada sessão, eu digo sempre o desembargador Haroldo, o desembargador Eufrásio, quando eu encontro os dois, e para mim é um privilégio tê-los assim, para pertencer à Câmara de Vossa Excelência e ser presidido pelos dois, tá? Porque eu tenho assim um maior carinho, os dois sabem disso, além de carinho e admiração, que eu não canso de registrar isso. Em razão disso é que eu estou fazendo esse apelo. Mas parece que a lentidão do sistema, desembargador Adesto, diz respeito ao servidor em Brasília, porque antes ele era baseado aqui, esse servidor. Mas o CNJ trouxe para ele todos os servidores, a não ser, por exemplo, São Paulo, com exceção, perdão, de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Os outros servidores, a gente que acompanham, deixando na nuvem os nossos atos, ou os atos da Magistratura Nacional, ficam no CNJ. Então, muitas vezes, em razão do excesso de informações, tem que diminuir esse alcance, e aí, então, ele fica lento. Mas dizem que estão providenciando um outro chamado supercomputador, tipo nosso TSE, para dar vazão às nossas demandas. Eu quero só dizer para os senhores o seguinte, que, inclusive, o desembargador Haroldo, desembargador Adesto, ele me ligou, dizendo para mim que ia fazer os votos só exatamente sem o relatório. E nós tínhamos mandado esse relatório e deu um blackout lá. E então só na essência do mérito do voto. Aí, então, quer dizer que... Aí eu cheguei, nós fomos olhar aqui. Tinha dado um congestionamento, exatamente o que aconteceu aí, que os senhores estão dizendo agora. E aí eu fui aqui, eu olhei, e eu digo, gente, como é que isso aqui vai sem a cabeça? Só vai o corpo, o restante do corpo, mas não vai ser só com os membros, seu cabeça. Não tem direção nenhuma, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe, e pela confiança que temos, doutora Rosângela, entre nós aqui, tudo, isso aqui, na realidade, são pessoas que têm a coincidência do mesmo critério. Aqui ninguém olha para quem é o nome, para quem são as partes, nem quem vai fazer as orações de sustentação, disso tudo. Mas acontece o seguinte, que a gente fica mais respeitado quando a gente age com a forma independente, desembargadores. Quando a gente quer fazer, dá um jeito, né? Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho acolá. Aí, então, eu tenho muito cuidado. Olha, 2 casos, eu tive que fazer uma análise, os senhores não acreditam como foi o tempo que eu levei nisso. Eu levei para ir analisar, fazer tudo, entendeu? Aí eu botei nega aqui, ordem unida, sabe, tudo. Aí, e por isso, isso, para poder, com a vontade de fazer o certo, né? Como todos nós temos. Porque nós estamos saindo desse universo aqui dos consignados, desembargador Adesto, desembargador Haroldo, e estamos entrando no paiol das dificuldades, dos coisas e tudo. Por quê? Porque antigamente o direito saía... De onde veio o direito? Diz, vem da lei, da doutrina e da jurisprudência. De onde é que vem o direito hoje? Da jurisprudência.
porque modifica tudo ali. Você faz aqui, aí o Tribunal de Superposição, que é o STJ, que é o Supremo, aí quer dizer que vem com um precedente novo. O que é que adianta? Você chega e vai esbarrar lá. Então, aí você tem que ter precedentes, salvo se não tiver mais recente. Mas você procure aqueles mais recentes, porque estão modificando os anteriores. Então, mas é tudo isso. Então, mas a gente tem que levar com isso aí tudo. E esse rapaz que veio aí, desembargador Décio, para concluir aqui, eu quero dizer para os senhores que ele tem uma informação fora daqui do Estado, como muito bom esse rapaz, que veio aí, que ele é de Roraima, que veio de Pernambuco, muito bom. Então, vamos esperar isso melhorar. Eu quero agradecer a todos aí, doutora Raquel, doutora Rosângela. Rosângela. Doutora Rosângela, eu sei, é essa loura que está aí ao seu lado, aí sorridente, viu? Esse eu conheço desde de Mossoriola, assim. Eu era um menino também mais novo, mas eu conheço. E então, o que é que acontece? O desembargador Adécio, de muito longe, o desembargador Haroldo, nós temos brigado muito por aí, mas isso aí foi aquelas pancadas que é para poder acertar, entendeu? O encaixamento do reboco, sabe, na parede, viu, doutor Adécio? Viu, desembargador Adécio? Tem aquela música do nosso tempo, do seu tempo, Sim. Excelência não presta, mas ele ama. Desembargador Eufrásio, passo já para tomar o café lá no gabinete. Desembargador Haroldo, é sempre um prazer, doutora Rosângela, doutora Cíntia, um grande abraço, um bom dia para todos. Tá. Passaria no gabinete, desembargador Eufrásio, passaria aí. Tá Bom dia bom. a todos, muito obrigada. Um abraço. Tá. Até a próxima, se Deus quiser. É dia 28. 28. Não, mas, nós temos 28 e dia 2 também, né? 28 e 2, tudo próximo. 2, né? direito público, isso. Pois tá. Pois com Deus. Vão com Deus aí. O desembargador dessa, eu vou ficar com ele aqui. Aí, Já foi, desembargador. já. Até mais. Até, doutora. Até dia 28.